Olá para você, seja muito bem-vindo, é hora do nosso Ação Parlamentar. Nesta edição estamos recebendo com muita satisfação o deputado Major Araújo. É um dos parlamentares mais experientes da Alego, a Assembleia Legislativa de Goiás. Está no 4º mandato. Foi eleito em 2010, 2014, 2018 e 2022. Major, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Murilo, a satisfação é minha. Eu sou admirador profundo do trabalho da TV Alego, enfim, de todo o trabalho de jornalismo da Assembleia Legislativa. Fazia tempo que eu não vinha aqui, então para mim é uma satisfação estar retornando aqui a esse estúdio. Verdade, a gente já estava aguardando isso. Deputado, o senhor tem uma atuação, é bom que se diga, na bancada de oposição aqui da casa, muito incisiva, muito contundente, né, com muitos dados, muitas informações. O senhor não faz, pelo menos na minha ótica, oposição pela oposição. O senhor estuda, o senhor investiga para trazer algo que esteja acontecendo, que pode ser melhorado, que pode ser aperfeiçoado. Isso é da sua veia? Tem gente que diz que eu tenho vocação para ser oposição, mas não é bem isso. Eu represento os servidores, especialmente uma parcela significativa dos servidores, que são os militares e a área da segurança pública em geral, os policiais, penais, civis, etc. E eu, invariavelmente, os interesses dessas categorias, elas se chocam com a do governo. E aí fica difícil ser outra coisa, Murilo. É porque eu, quando ingressei na política, eu ingressei um dos objetivos, eu sempre fui crítico de matéria de jornal, ler o jornal, crítico de governo, né? Você olhava a matéria do jornal falando sobre o governo e aquilo me deixava indignado. E eu sempre prometi para mim mesmo, se eu for um dia deputado, representante, vereador, também tentei ser vereador de Goiânia, até consegui exercer por 4 meses o mandato, eu vou ser diferente. Eu quero, se os interesses, ajudando a eleger um governo, e os interesses da sociedade estiverem em choque com os do governo, eu fico com a sociedade. E eu fiz isso, eu consegui cumprir isso na minha vida. Então, casos de corrupção. Eu tive um problema, eu era da base do governador Marconi, na época, quando houve a operação, só para exemplificar, quando houve a operação Monte Carlo. Teve a CPI lá no Congresso Nacional. Sim. Nós fomos todos para lá como deputados da base, o governador foi ser ouvido e lá eu dei uma entrevista diferente dos meus colegas da base. Todo mundo assustou, porque eu falei, se tiver culpa tem que ser punido. Esse foi o tom da minha entrevista, entre outras coisas que eu falei. Eu sou a favor da apuração e tal. O tom dos demais colegas era, não, o governador foi bem, ele tal, o governador é inocente. Não, a inocência vai ser provada, né? Então, e se tiver culpa tem que pagar. E aquilo assustou, então assim, eu não consigo ser conivente e fechar os olhos às vezes para a lógica, para me colocar ao lado de governos. Então, invariavelmente, em dado momento, ele vai me entender e me considerar como um opositor dentro da base. E por isso, né, eu sempre ajudei a eleger, o Marconi, ajudei a eleger o Caiado e depois tive que, obrigatoriamente, quase que sendo expulso da base, eu migrar para a oposição. Deputado? Porque isso é sempre incompreendido. Então, pode ser uma vocação, como dizem alguns, mas para mim é um compromisso ético que eu tenho. Pegando um gancho aí, o senhor citou que os interesses, que via de regra, né, claro que toda regra tem exceção, mas que normalmente os interesses das forças de segurança do setor público muitas vezes divergem com os interesses do governo. Isso é o tempo inteiro? O que é mais divergente aí com relação às forças de segurança e quem está no poder? E foi importante, parece que independente de quem seja o governador, né?
Nesse momento agora, Murilo, para você ter ideia, tem um projeto aqui alterando o estatuto dos servidores e legislações referentes aos servidores, revogando, por exemplo, o projeto de lei que determina que o 13º seja pago no aniversário do servidor, que foi eu considero uma conquista. E se perguntar aos servidores, eles não querem um modelo anterior, que é adotado pelo governo federal e por outros governos, acho que a Prefeitura de Goiânia, as prefeituras em geral e outros governos estaduais. Isso foi uma conquista, foi um avanço. Acho que ajuda até a melhorar a organização com relação ao orçamento do Estado. Você porque dilui a folha, dilui, né? A folha. Dilui você a folha, tem, né? Em vez de pagar uma folha extra, você já dilui e você paga de forma fracionada. É um 12 avos a cada mês, né? Na própria folha um acréscimozinho a mais. 12 avos, né? 12 avos, em média, né? Às vezes um bar tem mês que tem mais servidores, mas em média é isso. E aí, isso é uma conquista. Conquista a gente não pode admitir perder, porque nós lutamos muito para chegar nesse patamar, né? Então, invariavelmente onde chega entra a aqui, sua luta, não tem um mês de sossego aqui. Eu vou falar mensalmente. Não passa 30 dias aqui sem uma tranquilidade. Sem a gente ter um estresse aqui com alguma coisa relativa aos servidores. Daqui a pouco nós vamos votar aqui a lei orçamentária, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No ano passado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não previu, não reservou recursos para o pagamento, por exemplo, da database. E já foi uma preocupação para nós e a LOA depois confirmou isso. Então, para pagar a database agora, o governo teve que organizar e adaptar essa lei orçamentária. Então, assim, aqui é estresse a todo tempo e se torna incompatível, é quase impossível você ter compromisso com os servidores e, ao mesmo tempo, ter compromisso com governos. E é interessante, assim, que o senhor é major, né, da Polícia Militar, tem uma atuação muito forte junto às forças de segurança, mas o senhor defende toda a categoria de servidores públicos, né? Os servidores da saúde, os servidores da educação, não é verdade? Sim, eu não abro mão. Quando eu rompi com o governo de Marconi Perillo, o projeto que mais pesou para isso, eu fui convidado a me retirar da base, à época o líder do PSDB, Túlio Isaac, foi o porta-voz para fazer isso, um deputado que eu considero e sei do valor dele, não tem nada aqui, nenhuma conotação pessoal nisso. Ele fez o papel dele, mas porque é como se eu levasse os louros, mas não quisesse arcar com um ônus também. Arcasse com bônus e não com ônus. Então, eu até compreendo a situação dele, mas saí tranquilo da base. Naquela época foi um projeto aqui do fim da titularidade dos professores. E eu mesmo estando na base, muito polêmico, os professores lotando as galerias, né? Professores do estado inteiro, a educação chegou a entrar em greve por vários dias para evitar essa tragédia e a gente, mesmo somando forças aqui, mesmo eu estando na base e votando a favor, a gente não conseguiu impedir a perda dessa grande conquista dos professores, né, que até hoje não foi reconquistada. Então, meu compromisso em geral com todos os servidores, eu não abro mão. O sangue que corre na veia do professor corre também do policial militar. A nossa pauta é quase que comum em geral. Do pessoal, né, da saúde também, da né? Saúde, das outras todos áreas, os servidores, né? Da justiça, dos tribunais, todos eles, e inclusive os servidores da Assembleia. Por falar em servidores, o senhor representa essa categoria, qual a avaliação que o senhor faz? Assim, os servidores estão mobilizados igual outrora? Como foram nas legislaturas anteriores, 19ª, o senhor participou da 19ª, da 18ª e 17ª. Estamos na 20ª legislatura, que começou lá no dia 1º de fevereiro. É uma impressão ou os servidores estão um pouco desmobilizados neste momento?
Houve muita mudança. Eu fui presidente de entidade, Murilo, e de lá para cá, de 2006, 2005, quando eu assumi a Associação dos Oficiais, houveram muitas mudanças, inclusive legislativas. O STF, por exemplo, ele passou a considerar greve de policiais, inclusive civis, penais, como ilegal, tal qual é e vedada pela Constituição, tal qual é para os militares, que sempre houve essa vedação. Então, ele nos jogou na mesma vala. Com relação aos demais, houveram mudanças aqui na Assembleia Legislativa significativas também, tirando poder dos sindicatos, com relação à proteção que havia aos sindicalistas para exercer o seu papel. Eu não sei se devido a isso, talvez também por outros fatores que acabaram por intimidar os sindicalistas, a luta de casa ela se esfriou realmente. A gente não vê mais uma mobilização como era feito lá na sede anterior, né? Outrora, na sede, exatamente. Na sede anterior parece que a mobilização era maior, mas é né? igual eu estou dizendo, houveram muitas modificações que acabaram por intimidar. Então, hoje, os líderes sindicais eles não podem ficar à disposição. Então, teve uma série de ações de governos, tanto estadual como federal e etc., que acabaram por dificultar aí essa mobilização. Eu acho que ainda é possível a mobilização, e eu espero que ela ocorra, porque nós estamos voltando ao que era antigamente. Nós conquistamos muito e agora nós estamos no caminho inverso, nós estamos perdendo conquistas. E vai chegar um ponto que vai chegar no fundo do poço, novamente. Quem está no fundo do poço tem que sair de qualquer jeito. E aí, às vezes, tem que ter sacrifício pessoal, sempre demandou sacrifício o trabalho de líder sindical, e continua demandando, de representante classista, continua demandando, mas vai chegar um ponto que não haverá outra saída senão um sacrifício extremo para que se avance novamente em conquistas. Deputado, especificamente sobre as forças de segurança, costuma-se dizer que para um bom trabalho é preciso que essa tropa esteja com ânimo, né? É muito comum se dizer isso. Como é que está o ânimo atual das forças de segurança aqui em Goiás? Não está bom. A gente tem, hoje, além do sacrifício pessoal que cada policial tem que demandar por falta de efetivo, influenciando aí nesse humor, né? E na motivação, na questão motivacional, porque os militares acabam arcando com um sacrifício extremo para cumprir sua missão, e mesmo que o governo remunere com hora extra, que foi até reajustada nesse governo, a gente tem que reconhecer, mas ainda está muito aquém do que deveria ser. Eu sou entusiasta, por exemplo, de que a hora extra ela tem que ser paga conforme o salário, e não uma hora extra linear, a mesma hora extra que vale para o soldado, vale para o cabo, para o sargento, para o subtenente. Ora, os salários são diferentes, as funções, as atribuições, as responsabilidades, elas são diferentes. Então, essa remuneração também é questão de mérito. As promoções, elas também elas foram se tornando injustas. Há uma série de fatores aí que interferem nessa parte motivacional, e muita injustiça, né, com relação, principalmente com relação à carreira dos militares, e a perda de conquistas, né? Nesse governo, por exemplo, nós tivemos uma série de conquistas que nós perdemos. A licença-prêmio, que ainda existe, mas ela, se o militar ele gozar da licença, ele não conta para sua aposentadoria. Nós perdemos a promoção ao posto imediato,
Tivemos uma série de perdas aqui que, se a gente for falar, a gente vai devagar muito aqui, mas houve uma série de perdas e que hoje o sonho é reconquistar. Até o ano passado, as promoções eram realizadas, mas a remuneração só vinha um ano depois, o efeito financeiro vinha para o ano seguinte e sem o pagamento da diferença. Então, todas essas questões foram pesando no humor, mas eu diria que o mais grave deles é justamente a falta de efetivo, que acaba comprometendo a saúde do militar, e sem saúde ninguém consegue estar motivado. E a própria proteção da sociedade, né? Que precisa desse efetivo. Também, né? Às vezes o agravamento da violência policial, por exemplo, ela tem raiz, ela ela é fruto de outros fatores, né? Esses fatores não são analisados, mas se você pega um policial que passou por uma sobrejornada, que está dobrando de serviço para poder ganhar um pouquinho melhor, né? Até em razão de que por 4 anos o governo deixou de aplicar a database, depois aplicou uma database, né? No governo passado já tinha 1 ano sem aplicar, nesse ficou mais 3 anos e no último ano só ele aplicou uma database apenas. O militar, esses fatores todos vão influenciando para que lá na rua ele tenha um comportamento mais, às vezes, mais agressivo. Então tem raiz essas questões, isso acaba trazendo um prejuízo enorme aí para a sociedade também. Muito bem, deputado, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da TV Alegre. Não demora a voltar não, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Murilo, eu quero agradecer a TV Assembleia, eu sempre faço questão de, na tribuna da Assembleia, cumprimentar o trabalho da TV Assembleia. Isso é muito verdade. A divulgação que faz é fantástica, a TV Assembleia, ela divulga todos os deputados, os trabalhos, foi um avanço aqui na Assembleia, a criação da TV Assembleia e o trabalho que vocês realizam. Eu te cumprimento. E te cumprimentando, eu cumprimento a cada um dos profissionais que trabalham na TV Alego, cumprimentando também a todos os eleitores, enfim, a todos os goianos aqui que vão assistir aí esse programa e que acaba divulgando o nosso mandato, deixando aqui o meu compromisso, sempre com a sociedade goiana e especialmente com cada um dos servidores desse estado. Muito bem. Gratidão toda nossa, deputado, em nome de toda a equipe da TV Alegre, em nome de toda a equipe de jornalistas e de comunicadores aqui da casa. Este, então, o deputado Major Araújo, um dos deputados mais experientes aqui da casa, está no 4º mandato de deputado estadual. A você, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu incentivo de sempre. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.